Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com redobrada alegria que mais uma vez nos reunimos para a realização dos nossos singelos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite. Nesse dia 20 de julho do ano de 2021, em que a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, mais uma vez, se encontra pelos laços do sentimento, transformando um distanciamento passageiro em uma oportunidade de congraçamento que as luzes do Evangelho de Jesus nos proporcionam a todos. Gostaria de desejar a todos os irmãos e as irmãs que nos veem e nos ouvem as bênçãos de muita paz, de muito amor. E iniciaremos esse nosso encontro, que será conduzido por mim e pela nossa irmã Miriam, logo em seguida, com os corações repletos de alegria, de saudades e certos de que Jesus e os seus emissários, especialmente da nossa casa de Paulo de Tarso, estarão conosco em mais essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos hoje para o nosso estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E a partir dos registros do evangelista Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, nós temos o seguinte ensinamento de Jesus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Temos ainda, meus caríssimos irmãos, para os nossos estudos e cogitações dessa noite, a questão 893 do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a seguinte indagação ao Espírito da Verdade: qual a mais meritória de todas as virtudes? E vejam que resposta maravilhosa que os Espíritos deram a Kardec e que grava profundamente os nossos corações.
pelos motivos que tentaremos expor logo em seguida. Resposta: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Meus irmãos, minhas irmãs, quando verificamos Jesus, com toda a sua autoridade do Messias divino, informar aos doutores da lei que o maior mandamento é o respeito e o amor ao nosso Pai eterno, Criador de todo o universo e da nossa própria vida, e logo em seguida complementando que deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e mostrando que esse aditivo estabelecido pelo Cristo do amor ao próximo estava numa situação de tamanha importância que deveria ser este amor estabelecido junto com o amor a Deus, porque não amando o próximo, não amaremos a Deus. Jesus então nos mostra de maneira muito clara a importância de amarmos o nosso semelhante e conclui dizendo que toda a lei e todos os profetas, todo o ensinamento dos profetas e todo o ensinamento da lei de Moisés estariam resumidos nesse mandamento que se desdobra de maneira fantástica entre o amor a Deus e a necessidade do amor que temos que ter ao nosso semelhante. E na questão 893, quando Kardec indaga qual a mais meritória de todas as virtudes, ele faz aqui os espíritos fazem algumas considerações importantíssimas. Primeiro, mostrando que todas as virtudes têm o seu mérito. Por isso, ninguém é de todo ruim, ninguém é de todo bom. Todos nós temos virtudes e por elas nós haveremos de ter o mérito aferido pelo nosso Pai Celestial, porque todas indicam que já existe um progresso realizado no caminho do bem. Aí os espíritos complementam a Kardec algo que, na minha visão, é profundamente consolador, nos mostrando que existem virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, todas as vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que nós lutamos ferrenhamente para afastar de nós as nossas tendências que trazemos de vidas passadas, isso já demonstra que temos virtudes suficientes para inicialmente cogitarmos do afastamento desses maus pendores e que essas virtudes se consagrarão no instante em que nós conseguirmos fazê-lo. Essa é a grande luta, o grande objetivo e o grande desafio que nós, criaturas humanas, temos nessa oportunidade reencarnatória que o Pai nos concedeu. E em seguida, os Espíritos nos mostram que a sublimidade da virtude consiste em nós afastarmos o nosso interesse pessoal e pensarmos no bem do semelhante. Evidentemente, os Espíritos aqui se reportavam ao ensino trazido pelo evangelista, registrado pelo evangelista Mateus, o ensino de Jesus, em que o Mestre nos pede o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, quando nós pensamos no interesse do nosso semelhante de maneira a não termos pensamento oculto, a desejarmos o bem ao nosso próximo de forma desinteressada, nós estamos então cultivando a mais bela de todas as virtudes, que é a virtude da caridade, do amor ao próximo. E a mais meritória
é que se assenta definitivamente nessa verdadeira caridade. Quando nós somos capazes de emprestar aos nossos semelhantes tudo aquilo que de bom nós temos e que precisamos. Todas aquelas qualidades que nós já buscamos em nós, que precisamos delas e que nós emprestamos ao nosso semelhante como uma dádiva sagrada a um grande e verdadeiro amigo. Hoje, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos aí comemorando no dia 20 de julho, né? Tradicionalmente, nós comemoramos o Dia do Amigo. E é a todos vocês, meus queridos amigos da Fraternidade de Paulo de Tarso, Espírita Paulo de Tarso, que eu gostaria de dedicar uma oferenda que irmão X um dia ofereceu para um amigo seu aqui na Terra, como uma dádiva, como uma oferenda, né? E está na dedicatória inicial do livro Contos e Apólogos, que é uma das mais belas obras desse que eu considero o quinto evangelista do mundo maior, que nos traz os fatos ocorridos no mundo espiritual, né? E que muitas vezes não foram trazidos pelos nossos irmãos maiores, tendo em vista que o evangelho não caberia se fossem relatados todos os episódios vivenciados por Jesus. E o nosso irmão X oferece para um amigo querido aqui da Terra essa belíssima obra, como uma das oferendas mais belas que nós podemos proporcionar a alguém, que é dar para alguém o nosso conhecimento, o nosso sentimento, o nosso apoio, as nossas mãos, mas, sobretudo, as luzes que eventualmente nós já carregamos conosco, dividindo com esses companheiros do mundo, aos quais denominamos amigos, essas dádivas verdadeiras que haverão de representar muito em suas vidas, agora ou mais adiante. Meu amigo, à maneira dos velhos peregrinos que jornadeiam sem repouso, conta que irmão X parece seu amigo, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui por um momento. Somos poucos junto à árvore seivosa da amizade perfeita. Como de fato são poucos os amigos, né? Ainda. Muitos passaram pelo mundo traçando-te o caminho. Visitaram-te muitos outros, compelindo-te a dobrar os joelhos perante o céu. Não te imponho um figurino para atitudes exteriores. Ofereço-te o lume da experiência. Não te aponto normas para a contemplação das estrelas. Rogo vejas no firmamento a presença divina da divina bondade. Trago-te apenas as histórias simples e humildes que ouvi de outros viajantes. Recebe-as, elas são nossas. Guardam o sorriso dos que ensinam no templo do amor e as lágrimas dos que aprendem na escola do sofrimento. Assemelham-se a flores pobres entretecidas de júbilo e pranto, dor e bênção, que deponho em tua alma para a viagem no mundo. Acolhe-as com tolerância e benevolência. Dir-te-ão todas elas que além da morte floresce a vida, tanto quanto da noite ressurge o esplendor solar. E que se há flagelação e desespero ante o infortúnio dos homens, fugem sempre puras e renovadas a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Meus irmãos queridos, não há nada mais belo, não há nada mais significativo do que nós entregarmos aos nossos semelhantes uma palavra de estímulo, uma palavra
de auxílio, uma palavra que possa levantar esse semelhante no momento de dificuldade. Isso, de fato, meus irmãos, é amor ao próximo. Esse amor que Jesus nos ensinou um dia, quando esteve aqui entre nós, pedindo com que nós abríssemos mão da nossa individualidade, de apenas pensarmos em nós e enxergássemos no nosso semelhante uma oportunidade abençoada de ascendermos até os céus. Portanto, meus irmãos, nós aproveitamos aqui a pena do nosso inesquecível Humberto de Campos, Humberto de Veras Campos, aproveitando da mediunidade abençoada e angélica do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, o caridoso e bondoso médium de Pedro Leopoldo, quando ele nos traz aqui uma lição que eu gostaria de dividir com os irmãos e que retrata o que nós devemos ter em nosso semelhante nos nossos caminhos da vida. As dificuldades que muitas vezes nós espíritas cristãos temos em de fato compreender a verdadeira caridade, essa verdadeira essa sublime virtude que os espíritos responderam a Kardec, que é a caridade desinteressada, como algo que precisamos buscar diuturnamente. E é o nosso querido irmão X, num conto dos tempos medievais, que apesar da recuada época em que ele se deu, em que esse conto se deu, podemos perfeitamente retirar para as épocas atuais em que nos encontramos, do avião a jato, do foguete, da internet, da cibernética, da robótica, da internet das coisas, do pensamento científico elevado às alturas, das ciências biológicas avançadas, do microcosmo e do macrocosmo devidamente escaneado pelas ciências humanas. Nós podemos tirar esse conto medieval para os dias de hoje, porque ele já representava antanho aquilo que hoje muitas vezes acontece nas nossas vidas, que é não termos tempo para amarmos o nosso semelhante na dimensão em que ele necessita, como sendo esse nosso semelhante a representação exata do nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-nos, irmão X, que quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor da França, se ausentou do pequenino burgo em que ele se encontrava, vestindo pela primeira vez uma armadura brilhando ao sol, dirigindo-se à Itália para resolver uma urgente questão política. Eminente cristão que ele era, trazia consigo um propósito central: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Esse era o propósito da vida desse cavaleiro francês: servir a Jesus onde Jesus se encontrasse. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado um ulceroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava-o o serviço importante em demasia, e sem se dignar olhá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro voltou ao lar e mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou novamente a sua casa. Demandava para a Espanha, em missão de prelados amigos aos quais se devotava. No mesmo lugar, postava-se um infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo intrigado, revolveu o grande saco de viagem e dele retirou o pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão menos feliz no círculo das finanças necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor
e projeta-o sobre o conhecido romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de um porto distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia, ameaçada de colapso fatal. E no mesmo sítio, com rigorosa precisão, é interpelado pelo mendigo, cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. D'Arsonval, extremamente dedicado à caridade, não hesita. Despe fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e, sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no seu galope, em que seguia rápido. Sucedem-se os dias, e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência com séquito festivo. Representará os seus junto à expedição de Godofredo de Bouillon, na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era aguardado pelo mendigo, que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajor dá-lhe então o rico farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, D'Arsonval combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio, padeceu misérias e vexame, ataques e humilhações, até que um dia, homem convertido em fantasma, volta ao lar que não o reconhece. Propalada a falsa notícia de sua morte, a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente de sua casa. E seus filhos, revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente, sem comiseração, para com pranto que lhe escorria dos olhos semimortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora à conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se em definitivo a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava penosamente quando, de novo, encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo, qual se buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez. Cruzando com ele o olhar angustiado, sentiu que aquele homem, chagado e sozinho, devia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele, tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Foi então que, recolhido no abraço do companheiro que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras: D'Arsonval, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço do próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho e o pão que me destes. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu senão a vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas no outro dia, quando os semeadores regressavam à lida do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. D'Arsonval estava morto. Meus irmãos, falar de amor para vocês, confesso que me faltam palavras de inspiração.
É por isso que, sob a música abençoada de Chopin e na leitura iluminada do nosso inesquecível Humberto de Campos, é que eu procurei, nesses minutinhos que me foram conferidos, falar do amor de Jesus. Esse Cristo abençoado que nos espera em todos os instantes da nossa vida. Mas, sobretudo, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós mais sofremos. Quando nós estivermos nos sentindo sozinhos. Quando nos estivermos sentindo o peso dos nossos fracassos e das nossas derrotas. Quando imaginarmos que o mundo se voltou contra nós e que não tem mais jeito para os problemas que nos agastam e parecem fazer sucumbir nos nossos ombros, lembremos do nosso Senhor Jesus, que se encontra no caminho das nossas vidas, estendendo os seus braços amorosos, as suas mãos dadivosas para cada um de nós e nos dizendo: meu filho, minha filha, eu sou Jesus, eu estava aqui esperando vocês. Que Jesus vos abençoe, meus irmãos. Por aqui eu termino a minha simples preleção, rogando a Jesus que abençoe a vida de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.